Os acordos, as desavenças. Muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Das promessas ao caos. Nessa questão de separação de poderes. O retrato de 10 anos de indefinição. Chamar a atenção para o risco de o Daniel Chapo não se vangloriar como um grande vencedor. 10 anos de um país instável e sem eira nem beira. Sopravam os ventos do norte na magna reunião do Partido Frelimo e começou então a grande transição. Começava uma nova era para os moçambicanos. Começava assim o brotar da esperança no povo e grande parte dos moçambicanos confiou e até cantou. Quando o sol aquece a terra, ninguém pode parar. É como a força de um rio quando desce para o mar. Na hora das promessas, prometeu. Produzindo, vou resolver as preocupações dos moçambicanos e vou, ao mesmo tempo, criar o bem-estar que é a base central ou a meta da minha governação. Este é Filipe Nyusi na campanha para a sua estreia à presidência da República. Chegou até a deixar alguns sinais à imprensa, dizendo que ia governar à sua maneira. Na marcha ao topo do poder, fez juras de amor e reforçou alianças com aquele a quem o apelidou de seu patrão, a nossa o povo moçambicano. Prioridade absoluta. Já com a batuta em mão, o maestro começou a desorientar a orquestra. Diz-se de boca fina que o homem alegava estar a ser alvo de interferência tanto no partido como na máquina governativa e desencadeou então ações que visavam esquecer as marcas e sombras gabusianas na sua governação. O também engenheiro mecânico desligou os disjuntores de certas políticas, como a narrativa do distrito como polo de desenvolvimento, o financiamento às iniciativas locais, o vulgo 7 milhões, e várias outras frentes. Combater a pobreza significa criar condições no distrito para que o distrito possa ter os recursos que a cidade tem hoje, mas que esse processo seja um processo de apropriação. Novos atores entraram em cena. Entrou também em ação aquele que era tido como o pai da democracia moçambicana. Afonso Dhlakama fazia exigências. Exigências que vieram mudar o quadro de governação no país. Vou à frente. Estamos a ouvir? O Dhlakama vai andando assim. O povo todo. É aquilo que vai acontecer. Arnamo estava a propor um anteprojeto, uma boa governação para estabilizar o país. Exigia descentralização do poder. Fumou-se o cachimbo da paz e o presidente da República subiu lá a serra num sinal claro de paz. Com o gesto, chegou até a chamar a atenção dos outros países. Da Serra da Gorongosa a Cabo Delgado. Nova frente, novos problemas. Moçambique passou a viver, com o advento da exploração dos recursos naturais, os eventos mais horrorosos na vida do seu povo. O terrorismo, que começou como um crime de quarteirão, passou a ceifar vidas nos distritos a norte de Cabo Delgado. O fenômeno muito rapidamente se alastrou e Moçambique não tinha uma estratégia de combate ao terrorismo. A ala de segurança da SADC se apercebeu de algumas penumbras na forma como Moçambique queria lidar com o combate ao terrorismo e evitou intervir militarmente no processo. É daí onde novos players foram acionados. Sem qualquer aprovação, muito menos consulta à Assembleia da República, as forças ruandesas entraram para o Teatro Operacional Norte e, sem os termos de referência claros, passaram, junto com o exército moçambicano, a enfrentar os terroristas. De agosto de 2017 até ao fim do seu mandato, Filipe Nyusi já cantou vitória aos 4 ventos e por várias vezes declarou alguns distritos livres do terrorismo. Sucede que, tempos depois, os mesmos distritos voltaram a ser alvo de ataques. Mesmo assim, o partido voltou a depositar confiança no homem e o confiou um segundo mandato. E a saga continuou. A quem beneficia o terrorismo?
Não há jantares de graça. De onde vêm os dinheiros pagos ao Ruanda para priorizarem a segurança no complexo da Francesa Total e cortejarem os caminhos de exportação do gás? Enquanto isso, no calor extremo da pobreza, Cabo Delgado assiste à saída de recursos. Se é por fazer uma pergunta e que o senhor não quer responder, diga não quer responder. O mandato de Filipe Nyusi foi também marcado pelo julgamento das dívidas ocultas. Eu não falo. Aliás, eu penso que já se falou demais de questão de defesa e segurança neste nosso tribunal. As autoridades apreenderam bens, levaram à barra da justiça homens outrora fortes na máquina governativa num julgamento público. O presidente Data continua sendo seu amigo. Mas que pergunta? Por conta destes eventos, o Presidente da República já chegou a ser alvo de embaraços pela imprensa portuguesa. Numa entrevista à RTP, e para livrar-se da frontalidade das jornalistas, Filipe Nyusi chegou a dizer que os seus jornalistas, como se a imprensa moçambicana fosse sua, nunca o deixariam embaraçado com aquele tipo de perguntas. Venho a perguntar se estas constantes denúncias que têm existido de violação dos direitos humanos, as notícias de intimidações aos jornalistas e aos ativistas da sociedade civil. Sabe por que fiz para que repetisse a pergunta para ficar claro? Eu viajo muito com os meus jornalistas. Por isso é que eu voltei exatamente a fazer a mesma pergunta. Fiz isso exatamente para que fique claro que vou responder. Viajo muito com muitos jornalistas para países africanos e para países europeus e asiáticos e americanos. Os meus jornalistas muitas vezes não têm possibilidade de fazer agressivamente esse tipo de entrevista que estás a fazer. Não estou a ver a fazerem assim, desta maneira, a falarem livremente, porque a liberdade de expressão em Moçambique tem muitos jornais livres, até fazem mal até em termos de educação alguma. Do Idai ao Chido, passando pelo Fred, Guambe e várias outras tempestades. Os 10 anos de governação de Filipe Nyusi foram também marcados por fenômenos naturais extremos que agravaram a situação de vulnerabilidade a que os milhões de moçambicanos estão expostos. Chegou até a ser intitulado campeão dos desastres naturais. Talvez seja embalado por este título que também se aventurou na preservação do meio ambiente e fauna. Vacinou e batizou elefantes e chegou até a considerar o elefante o maior ator na reflorestação do planeta. Em 10 anos, os índices da pobreza subiram. Houve um grupo de supostos empresários que teve benesses e viveu vidas largas no Dubai e pelas Europas. O desemprego disparou, subiu também o analfabetismo, baixou a qualidade da educação, apesar do presidente ter visitado por inúmeras vezes algumas salas de aula e participado de algumas aulas. O maior escândalo dos livros escolares assistiu-se durante a vigência do mandato de Filipe Nyusi. Houve erros crassos nos livros escolares dos nossos filhos. Ninguém veio a público retratar-se por uma postura que pode atrofiar uma geração. O sistema de saúde quase que colapsou a quando da Covid e mesmo hoje o acesso ao tratamento de doenças está cada vez mais caro. Diz-se que Filipe Nyusi ignorava os seus assessores e conselheiros. Governava à sua maneira. Dali da Julius Nyerere ouviam-se roncos de grandes máquinas e atropelos às boas maneiras por parte de um jovem com alguma maioridade que, de forma imparável, queria apenas testar os brinquedos que nunca teve durante a sua infância. Enquanto isso, houve alas dentro da Frelimo. Umas a optar pelos murmúrios, outras já se acobardarem e outras ainda nem por isso. Houve também membros da Frelimo que ganharam coragem e bateram de frente numa altura em que o país e o partido queriam debater a sucessão de Filipe Nyusi. Há um elefante nesta sala, que é as eleições, a sucessão do poder. Estamos demasiado atrasados. O país se preparava para mais um ciclo eleitoral e a Frelimo, numa verdadeira roda de interesses e em 3 noites longas, o partido escolheu Daniel Chapo para a grande corrida. Os últimos meses de Filipe Nyusi na Ponta Vermelha foram marcados por nervosismo intenso. Terceiro, deixa-me lá trabalhar. Não é aí. Atacou os seus assessores, mandou recados para dentro e para fora do partido e chegou então o momento de decisão. Cansado e traumatizado,
o povo acorreu às urnas e, pela busca da transparência, o país entrou em ebulição. Tudo, mas tudo ficou descontrolado. Houve gente assassinada, pessoas feridas a bala, bens destruídos e saqueados, dias de paralisação de atividades. Os moçambicanos passaram a cumprir as ordens de Venâncio Mondlane, candidato presidencial, que reclamava vitória. Com tudo desgovernado, voltamos a chamar o fantasma da mão externa e desta vez o pacote veio completo. As organizações da sociedade civil não escaparam e foram acusadas de ser um veículo de financiamento às manifestações. Com o país em alvoroço, Filipe News tentou passar uma imagem de que estava tudo bem na Pérola do Índico, fez passeatas em bares e mercados e interagiu com pessoas que claramente foram colocadas no seu caminho para fazer pose. Numa corrida contra o relógio e com problemas mais sensíveis por resolver, News fazia inaugurações de última hora. Em suma, este é o país em que os moçambicanos viveram nos últimos 10 anos. Regozijamo-nos quando ouvimos o nosso povo recusar um patrão. Não queremos mais dono. Nós somos donos de nós mesmos. E este povo, chamado povo moçambicano, é forte. Não é fraco. Mesmo que pareça. Outro ponto não menos importante é a forma peculiar do Presidente da República se comunicar com o público. A festiva nunca fez mal a ninguém. O que faz mal a ninguém é comportar-se mal na placa. Hoje celebramos o Whitfield. Nunca houve qualquer harmonia nem sintonia com os acordes definidos por Luís Vaz de Camões. Nós, moçambicanos, não ditamos. Sim. Dissemos que somos isso, ou não é? Segunda-feira. Portanto, estão a me dizer, são 100, não quero dizer isso, mas já conseguimos 80, falta 200. Se você não conseguiu introduzir base de dados nesses, paga naquele sistema anterior. Depois, quando terminar, não quero chefes que ficam a chorar, a dizer que eu não consigo, não tenho dinheiro, então eu vou arranjar aonde? Você fica, procura aí. Sim. Nós temos que ter orgulho, que às vezes não nos orgulhamos. Em cada 100 pessoas que ficaram doentes com cólera, meia pessoa é que morreu. Os moçambicanos foram brindados por atropelos do presidente. Uns mais graves, outros nem por isso. Já chegou a justificar-se que a sua forma de falar era mesmo uma estratégia para alcançar os moçambicanos com a sua mensagem. As mensagens devem ser eficazes quando são personalizadas. Eu tenho escutado na rádio quase que todos os dias. Algumas coisas, o sono nublado, estudado, moderado, que são linguagens técnicas, mas arranjem maneira para o meu povo compreender.